João acordou com o som de um soco violento ecoando pela casa antiga em Vila Real, no norte de Portugal. Seu pai, um homem rígido de tradições católicas arraigadas, havia descoberto as mensagens no celular escondido, revelando o segredo que João guardava há anos, sua atração por homens. Em vez de palavras, veio a fúria, um tapa que o jogou contra a parede, sangue escorrendo do lábio, e a mãe chorando no canto, implorando por misericórdia divina. "Você é uma vergonha para esta família", gritou o pai, enquanto João, aos 25 anos, pegava uma mochila e fugia pela porta dos fundos, o coração acelerado, sem destino certo além de escapar daquela prisão de expectativas. A viagem de autocarro para Lisboa foi um turbilhão de pensamentos. João, com seus cabelos castanhos ondulados e olhos verdes que sempre traíam sua vulnerabilidade, olhava pela janela as colinas verdejantes se transformando em prédios urbanos. Ele havia deixado a universidade em Coimbra há um ano, trabalhando como barista em uma cafeteria local para ajudar os pais na fazenda familiar. Mas agora, tudo ruía. Como ele poderia explicar para si mesmo que amava alguém do mesmo sexo? A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis como o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente no interior. Em Lisboa, talvez encontrasse anonimato, mas o medo de rejeição o consumia. Chegando à capital, João vagou pelas ruas do Bairro Alto, o sol poente tingindo os azulejos coloridos de laranja. Ele precisava de um lugar para ficar. Um anúncio no Facebook o levou a um quarto compartilhado em um apartamento antigo, onde conheceu Miguel, o dono do imóvel. Miguel, 28 anos, com cabelos pretos curtos e uma barba bem aparada que acentuava seus olhos castanhos intensos, era um ativista LGBTQ+, que trabalhava em uma ONG de direitos humanos. "Bem-vindo, cara. Aqui ninguém julga ninguém", disse Miguel com um sorriso acolhedor, estendendo a mão. João sentiu um arrepio, era a primeira vez que via alguém tão confiante em sua identidade. Nos dias seguintes, a convivência forçada os aproximou. Miguel contava histórias de marchas do orgulho em Lisboa, de como havia saído do armário aos 18 anos para uma família liberal de Porto, e como lutava contra a homofobia sutil que ainda permeava o país. João ouvia em silêncio, invejando aquela liberdade. Uma noite, após um jantar improvisado de bacalhau com natas, Miguel perguntou diretamente: "E você, João? O que te trouxe para cá tão de repente?" João hesitou, mas as lágrimas vieram. Ele confessou tudo: o pai, a mãe devota, o medo de ser expulso da família para sempre. Miguel o abraçou, um gesto simples que despertou algo profundo em João. "Você não está sozinho", murmurou Miguel. Mas João se afastou, confuso. Era atração ou apenas gratidão? A tensão crescia. João conseguira um emprego em uma livraria no Chiado, onde via casais gays passeando de mãos dadas, algo impensável em Vila Real. Mas ligações da mãe o atormentavam: "Volte para casa, filho. Seu pai está arrependido, mas você precisa rezar e mudar." Ele ignorava, mas o conflito interno o dilacerava. Miguel, percebendo a angústia, o convidou para um evento da ONG. Lá, João viu histórias semelhantes à sua, jovens rejeitados, mas resilientes. Pela primeira vez, ele se sentiu visto. Ao voltar para casa, Miguel o beijou impulsivamente na porta do apartamento. João correspondeu, mas o pânico o invadiu. Isso é errado, pensou, recordando as lições da igreja. Ele se trancou no quarto, chorando, enquanto Miguel batia à porta, confuso e magoado. Os dias viraram semanas de evasão. João evitava Miguel, saindo cedo e voltando tarde. Mas o apartamento pequeno os forçava a confrontos. Uma discussão explodiu quando Miguel encontrou uma carta que João escrevia para os pais, pedindo perdão. "Você vai se negar para sempre?", questionou Miguel, voz tremendo. João rebateu: "Você não entende. Minha família é tudo para mim. Se eu assumir isso, perco eles." Miguel, ferido, revelou sua própria dor: "Eu perdi amigos, mas ganhei autenticidade. Vale a pena viver uma mentira." João saiu batendo a porta, vagando pelas margens do Tejo, questionando se o amor valia o risco de destruição familiar. Enquanto isso, em Vila Real, o pai de João, Sr. António, ruminava sua raiva. Ele havia ligado para um primo em Lisboa, pedindo que vigiasse o filho. "Traga-o de volta, antes que ele se perca de vez", ordenou. O primo, um homem conservador, começou a seguir João discretamente. João, alheio, começou a ceder à atração por Miguel. Uma noite chuvosa, eles conversaram até o amanhecer, compartilhando sonhos e medos.
Miguel contou de um ex-namorado que o traiu por pressão social, deixando-o cético sobre relacionamentos. João, tocado, admitiu: "Eu acho que estou me apaixonando por você." Eles se beijaram novamente, dessa vez com entrega. Mas no dia seguinte, João recebeu uma mensagem anônima: "Volte para casa ou todos saberão seu segredo." O pânico retornou. Quem sabia? A pressão aumentava. João confrontou Miguel, acusando-o de contar para alguém. Miguel negou veementemente, magoado pela desconfiança. "Eu lutei por direitos como os nossos. Porque eu te exporia." João se arrependeu, mas o dano estava feito. Ele decidiu voltar para Vila Real, para consertar as coisas. Miguel, devastado, tentou impedi-lo: "Não faça isso. Você vai se destruir." João partiu mesmo assim, deixando uma nota: "Preciso resolver meu passado antes de um futuro." No trem, ele chorava, sabendo que estava traindo a si mesmo. Ao chegar em Vila Real, João foi recebido com olhares frios. Sua mãe o abraçou, sussurrando preces, enquanto o pai o observava do sofá, uma garrafa de vinho ao lado. "Você veio se redimir?" perguntou Sr. Antônio, voz rouca. João assentiu, mentindo: "Foi um erro, pai. Eu estava confuso na cidade grande." Eles o forçaram a ir à missa, onde o padre pregava contra pecados modernos. João se sentia sufocado, mas fingia arrependimento para reconquistar a família. No fundo, pensava em Miguel, nas noites em Lisboa, no toque que o fazia sentir vivo. Dias se passaram em rotina opressiva. João ajudava na fazenda, evitando conversas profundas. Mas mensagens de Miguel chegavam: "Sinto sua falta. Volte." Ele deletava, temendo ser pego. Uma noite, o primo que o vigiara em Lisboa visitou a casa. "Vi você com aquele homem", disse baixinho a João. "Se não parar, conte tudo." João gelou. Era ele o autor da mensagem anônima. Confrontado, o primo justificou: "É pelo seu bem. Essa vida não é para nós." João se calou, mas a raiva fervia. Ele ligou para Miguel em segredo, chorando: "Estou preso aqui." Miguel o incentivou: "Venha embora. Eu te ajudo." Mas João hesitou, pensando nos pais idosos. De volta a Lisboa, Miguel mergulhava no trabalho da ONG para esquecer. Ele organizava um evento contra a homofobia em escolas, mas a ausência de João o distraía. Um amigo, Tiago, notou: "Você está sofrendo por ele." Ele fugiu. Miguel defendeu: "Ele tem traumas." "Eu entendo." Mas dúvida crescia. Tiago, secretamente atraído por Miguel, plantava sementes de desconfiança: "Ele vai te magoar de novo." Miguel ignorava, mas as palavras ecoavam. João, em Vila Real, enfrentava um ultimato. O pai arranjou um encontro com Maria, filha de um vizinho, para endireitar as coisas. No jantar, Maria era simpática, mas João se sentia falso. "Eu não posso fazer isso", pensou. Ele saiu cedo, correndo para o rio, onde gritou sua frustração. Decidiu voltar para Lisboa, mas antes, confrontou o pai: "Eu sou gay, pai. Aceite ou me perca." O pai explodiu: "Saia daqui. Você não é meu filho." A mãe chorou, mas não interveio. João partiu de novo, coração partido, mas livre. Em Lisboa, Miguel o recebeu com cautela. Porque voltou. João explicou tudo, pedindo perdão. Eles se reconciliaram, mas feridas permaneciam. Começaram a namorar discretamente, João trabalhando na livraria, Miguel na ONG. Mas a sociedade intervinha. No trabalho de João, colegas sussurravam ao vê-lo com Miguel. Um cliente conservador reclamou: "Isso não é lugar para isso." João defendeu: "Meu amor não afeta meu trabalho." Mas o chefe, temendo perda de clientes, o advertiu. Miguel enfrentava seus demónios. Seu ex, Pedro, reapareceu, pedindo perdão pela traição passada. "Eu mudei", disse Pedro. Miguel recusou, mas Tiago, ciumento, espalhou rumores de que Miguel ainda via Pedro. João ouviu e confrontou Miguel: "É verdade." Miguel negou, mas a desconfiança voltou. "Porque você duvida de mim?", perguntou Miguel, ferido. João admitiu: "Meu passado me torna inseguro." Eles brigaram, João saindo para caminhar no Parque Eduardo VII. Enquanto isso, a família de João não desistia. A mãe ligava, implorando retorno. Seu pai está doente por sua causa.
João sentia culpa, questionando se valia a pena. Ele visitou um terapeuta, recomendado por Miguel, onde explorou seus conflitos internos, o medo de abandono versus a necessidade de autenticidade. Você deve escolher você mesmo, disse o terapeuta. Mas escolhas têm custos. Uma crise surgiu quando Tiago, rejeitado por Miguel, traiu-os. Ele enviou fotos de João e Miguel para a família de João, anônimas. Sr. Antônio, furioso, viajou a Lisboa e confrontou João na livraria. Você me envergonha. Gritos ecoaram, clientes assistindo. João defendeu: eu amo ele, pai. O pai os bofeteou publicamente, chamando a polícia. Miguel chegou, defendendo João, mas o dano estava feito. João perdeu o emprego, e a notícia se espalhou em redes sociais locais. Abalados, João e Miguel se refugiaram no apartamento. Valeu a pena? Perguntou João, chorando. Miguel o abraçou: sim, porque somos reais. Mas dúvida pairava. João pensou em desistir, voltar para casa e casar com Maria. Miguel, sentindo a hesitação, propôs uma pausa: pense no que quer. João saiu, vagando por Alfama, ouvindo fado melancólico, questionando suas decisões. A pausa se estendeu por semanas. João alugou um quarto barato em Moraria, evitando Miguel. Ele arrumou um emprego temporário em um café, servindo turistas. Mas a solidão o consumia. Memórias de Miguel o assombravam, os passeios no mirador da Senhora do Monte, os beijos sob as estrelas. Ele ligava para a mãe, que suplicava: volte, filho. Seu pai perdoa se você mudar. Mas João sabia que mudança significava negação. Miguel, por sua vez, lutava contra a dor. Na ONG, ele organizava uma campanha contra a discriminação familiar. Muitas famílias destroem vidas por preconceito, discursava. Mas hipocrisia o incomodava, ele próprio questionava se pressionara João demais. Tiago, arrependido da traição, pediu perdão: eu estava ciumento. Miguel perdoou, mas cortou laços. Você quase destruiu nós dois. João enfrentou um dilema moral. Um amigo de infância, de Vila Real, o visitou em Lisboa. Ouvi sobre você. É verdade. João assumiu: sim, sou gay. O amigo, católico fervoroso, debateu: a Bíblia condena isso. Você escolhe o pecado. João rebateu: o amor não é pecado. A intolerância é. O amigo partiu, prometendo orar por ele, mas João sentiu a perda de mais uma conexão. A pressão social aumentava. Em uma marcha do orgulho, João viu Miguel de longe, discursando. Ele se aproximou, mas hesitou. Uma repórter o entrevistou: por que você marcha? João respondeu: pela liberdade de amar. A entrevista viralizou, e sua família viu. Sr. Antônio ligou, deserdando-o: você está morto para mim. A mãe, dividida, enviou dinheiro em segredo: eu te amo, mas não posso contrariar seu pai. Devastado, João procurou Miguel. Perdi tudo por nós. Miguel o abraçou: não por nós, por você. Eles reataram, mas com cautela. Começaram terapia de casal, explorando mútua vulnerabilidade. Miguel admitiu o medo de abandono, raiz de sua confiança abalada. João confessou culpa por magoar a família. É ético priorizar o amor sobre a família? Questionavam. Uma traição maior veio. Pedro, o ex de Miguel, contactou João anonimamente: Miguel ainda me vê. Cuidado. João investigou, encontrando mensagens antigas, mas nada recente. Confrontou Miguel, que explicou: é passado. Mas sementes de dúvida cresceram. Tiago, sabendo do contato, confessou ser o autor: queria proteger você. João explodiu: você nos destrói. Miguel baniu Tiago da ONG. A tensão culminou em uma viagem a Sintra. Lá, em meio a palácios românticos, eles discutiram o futuro. Casamento. Filhos? Perguntou Miguel. João hesitou: minha família nunca aceitaria. Miguel pressionou: e você aceita viver escondido? João rebateu: não é esconder, é sobreviver. A briga os separou temporariamente. De volta, João recebeu notícia: seu pai sofrera um infarto. Ele viajou a Vila Real, encontrando a mãe exausta. Ele pergunta por você, disse ela. No hospital, Sr. Antônio, fraco, murmurou: porque você me abandona. João chorou:
você me abandona por quem eu sou. O pai, tocado, pediu tempo, eu tento entender. Mas era tarde. João retornou a Lisboa, dividido. Miguel, ansioso, o esperava. Como foi? João contou, e eles se uniram na dor. Mas uma decisão pairava: continuar ou sacrificar pelo bem maior. O infarto do pai abalou João profundamente. Ele começou a visitar Vila Real nos fins de semana, tentando reconciliação. Sr. Antônio, recuperando-se, ouvia relutante sobre a vida de João. Esse Miguel. Ele te faz feliz? João assentiu, sim, pai. O pai suspirou, eu fui criado diferente. Mas não quero te perder. Era progresso, mas lento. A mãe, aliviada, mediava. Em Lisboa, Miguel sentia ciúmes das visitas. Você prioriza eles agora. João negava, estou construindo pontes. Mas tensão crescia. Uma noite, Miguel saiu com amigos, bebendo demais. Ele beijou alguém em um bar gay, arrependendo-se imediatamente. Tiago, presente, filmou e enviou para João, vingativo pelo banimento. João, vendo o vídeo, desabou. Confrontou Miguel, como você pôde? Miguel confessou, chorando, foi um erro. Eu me sentia sozinho. João, traído, gritou, eu sacrifiquei tudo por você. Ele saiu, procurando refúgio em um hotel. Lá, questionou tudo, amor, lealdade, moralidade. Traição justifica fim. Miguel, desesperado, procurou João. Encontrou no Tejo, perdoe-me. Eu te amo. João hesitou, amor não é suficiente sem confiança. Eles romperam, João mudando-se para um apartamento sozinho. Miguel mergulhou no trabalho, mas depressão o consumia. Meses passaram. João avançava na reconciliação familiar. O pai o convidou para Natal, aceitando Miguel indiretamente. Mas João sentia vazio sem ele. Miguel, por outro lado, enfrentava consequências. A ONG investigava o incidente do bar, questionando sua liderança. Uma reviravolta veio quando Tiago foi exposto como manipulador. Um colega revelou suas ações. Miguel confrontou Tiago, você destruiu minha vida. Tiago admitiu, eu te queria para mim. Miguel o denunciou, restaurando reputação. João, sabendo da verdade, procurou Miguel. Fui manipulado também. Miguel, ferido, mas você não confiou em mim. Eles debateram, perdão versus orgulho. João propôs recomeço, vamos devagar. Miguel aceitou, mas com reservas. A sociedade testava-os novamente. Uma lei proposta contra propaganda gay em escolas agitava Portugal. Miguel liderava protestos, convidando João. Juntos, marcharam, fortalecendo laços. Mas em casa, discussões sobre compromisso surgiam. Casamento? Perguntou João. Miguel, sim, mas você está pronto. Uma decisão crucial, João contou à família sobre a reconciliação. O pai reagiu mal, escolha, nós ou ele. João rebateu, eu escolho ambos. O pai cortou contato. João, devastado, questionou, valeu o preço. Com o corte familiar, João mergulhou em depressão. Miguel o apoiava, mas sentia culpa. Eu causei isso. João negava, nós causamos, por sermos nós. Eles buscaram terapia, explorando danos de traição e pressão social. O terapeuta questionava, o que vocês sacrificam pelo amor? Progresso veio. João encontrou emprego em uma editora progressista, publicando histórias LGBTQ+. Miguel subiu na ONG, influenciando políticas. Eles moravam juntos novamente, construindo rotina. Mas um confronto final surgiu. O pai de João, arrependido, ligou, venha com ele para o ano novo. João aceitou, nervoso. Em Vila Real, tensão pairava. Sr. Antônio apertou a mão de Miguel, se ele te ama, eu tento. A mãe cozinhou para todos. Conversas difíceis fluíram, preconceitos, medos, mudanças. Miguel compartilhou sua jornada, humanizando a causa. De volta a Lisboa, eles refletiam. Nós vencemos? Perguntou João. Miguel, a luta continua. Eles noivaram em segredo, planejando casamento. Anos depois, casados, adotaram uma criança.
Mas sociedade ainda julgava. Amigos debatiam: é certo criar uma criança em família gay? João e Miguel defendiam: amor é o que importa. A história termina com eles em uma praia algarvia, assistindo o pôr do sol. João pergunta a Miguel: valeu cada dor? Miguel sorri: sim. Mas e se o amor exigisse sacrificar a família? Foi a escolha certa priorizar o coração sobre as raízes.